Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você tem medo de quê? Pense bem. O que te causa medo assim que lhe deixa misericórdia? Pensa aí. Eu já disse que eu tenho medo de altura, enfrento avião, enfrento essas viagens, mas eu tenho medo. Enfrento, mas tenho medo. Eu tenho medo de roda gigante, eu tenho medo de altura de forma geral. Eu tive uma experiência em helicóptero que foi quase a morte para mim. Tenho medo. Mas talvez as coisas que eu mais tenho medo, eu tenho medo de cobra, tenho muito medo de cobra, e uma outra coisa que eu tenho medo de andar a cavalo. E a gente vai aprendendo ao longo da vida que existem coisas que a gente se protege, a gente não quer enfrentamentos, a gente não quer enfrentar. Mas eu gosto de dizer que o medo é algo de Deus. Deus criou o medo no ser humano, o medo domável, o medo natural, o medo protetivo, o medo conectivo com as intenções de Deus. Mas quando uma pessoa tem medo e esse medo extrapola o sentido natural, quando esse medo é paralisador, quando esse medo ele é patológico, isso aí não é de Deus. Inclusive a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Mas eu já vi pessoas me falando: "Ah, eu tenho medo de sair na rua à noite, eu tenho medo de dirigir". E cada pessoa tem o seu jeito de ser, cada pessoa tem a sua estrutura, cada pessoa tem a sua forma de agir, de reagir. Mas é importante que saibamos uma coisa. É importante que entendamos o que é medo, o que é temor e o que é zelo. Tem coisas que a gente tem temor. Aquele temor não se diz assim, eu respeito. Por exemplo, eu respeito uma cobra, eu respeito um pitbull, eu não confio, sabe? Eu respeito varandas, lugares muito altos, eu respeito. Eu estava de férias no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, e aquele camarada com aquele carro com emoção sem emoção. Eu tive medo, mas eu fui, enfrentei, respeitei. As minhas filhas estavam conosco no carro. Mas observe bem, eu preciso entender o que de fato a gente precisa ter medo. Eu preciso ter medo daquilo que eu não posso me defender, não ter controle, não ter proteção. Se eu puder me proteger de determinadas coisas, então eu preciso ter um tipo de medo. Mas se eu não posso me proteger, eu preciso de um outro tipo de medo. E pensando nesses dias que a gente está vivendo, sinceramente, eu não tenho medo da coronavírus. E não é porque eu sou atleta, ou porque eu sou ex-atleta, ou porque eu me considero jovem, ou porque eu acho que tenho muita fé, ou porque eu acredito que Deus não vai deixar que eu pegue essa coronavírus, Deus só fez isso para outras pessoas. E não é por conta disso. Eu não tenho medo da coronavírus, primeiro porque eu sei que por mais que eu tente ser forte, por mais que eu me proteja, se eu não for prudente, eu não sou diferente das outras pessoas, eu posso contrair esse vírus. E eu vou ter que me adaptar a utilizar o que existe no país, remédio, hospital. Então, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Eu confesso que eu, conversando com uma pessoa, ela me disse que a coisa que ela mais tinha medo na vida era o diabo. Eu disse, eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo porque eu sei que eu não posso contra ele em nada. E a Bíblia é interessante que a Bíblia diz, Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu tenho entendido que eu não tenho medo do diabo porque eu preciso ter temor, amor a Deus. E se eu estiver ligado com Deus, o diabo não pode me fazer nada. De quem é de Deus, o diabo não toca. Eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte é uma certeza na minha vida. Por mais que eu não consiga te explicar por conta do tempo, mas a morte na minha vida é uma certeza. Isso porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo certo, tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Eu já nasci, agora eu estou na fila da morte. Só que eu vou viver cada minuto como se eu nunca fosse morrer. Mas eu vou viver cada minuto como se minha morte fosse logo logo, porque eu quero desfrutar a vida em Deus e com Deus. E aí eu chego para concluir essa gota, eu digo para você o seguinte: o que eu mais tenho medo na minha vida não é da morte, das coisas, do diabo. Eu mais tenho medo da minha vida de mim mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo não pode mandar na minha vontade. Um pitbull não pode me tirar da minha zona. Uma cobra não pode me picar se eu mantiver a distância dela. Uma roda gigante não vai me tirar se eu não subir nela. Agora, uma coisa eu lhe digo.
O pior inimigo que eu tenho sou eu. Eu tenho que ter medo das coisas que eu ouço e como as ouço. Eu preciso ter medo das coisas que eu sinto e como sinto. Eu preciso ter medo das coisas que eu desejo e como desejo. Eu preciso ter medo das coisas sutis que vão entrando em minha mente, meu coração, minha alma. E aí a Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo ah, 10, verso 12, ou é 12, 10, 10, 12, ele diz assim: quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Então que o Espírito Santo te ajude a entender que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o diabo, ele é inimigo de Deus. E ele é derrotado de Deus. E por isso que ele quer nos ver também derrotados. Mas quem tem Jesus na vida, certamente já aprendeu a grande lição que um homem ou uma mulher de Deus pode ter. E a grande lição que um homem de Deus ou uma mulher de Deus pode ter é que quem confia em Deus não perde a direção da vida. Então, 1 Coríntios 10, 12 diz: quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Deus abençoe a sua vida. Visita lá o nosso canal, por favor. Pede outras pessoas para visitar também e acionar o sininho, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo irmão e pela irmã que escuta essa gota. É com coração alegre que eu envio essa gota e digo muito obrigado pela oportunidade de gravar e de enviar, em nome de Jesus. Amém.